Senhor. Todo mundo acordou hoje cedo para aprender mais da palavra de Deus na nossa EBD, amém? Eu acredito que todo mundo já pegou a sua Bíblia, está com a sua Bíblia na mão. Quem não tiver com a sua Bíblia na mão, vai lá rapidinho, pega a sua Bíblia para a gente começar a nossa EBD. Todo mundo vai lá, pega a sua Bíblia, quem não pegou, amém? Já pegaram? Vamos fechar agora os nossos olhinhos para a gente começar a nossa EBD. Todo mundo de olhinho fechado, porque a gente precisa falar com Deus. Senhor Jesus, te agradecemos por essa manhã, que o Senhor possa abrir as nossas mentes para aprender mais da Tua palavra, que o Senhor possa, em nome de Jesus, estar falando conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora que a gente orou, agora que todo mundo já pegou a sua Bíblia, a gente vai abrir a Bíblia lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Amém? Tiago 5, 16. Quem não sabe abrir aí, pede ajuda para o pai, para a mãe, para estar abrindo a Bíblia lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Todo mundo já abriu aí? Lá em Tiago 5,16 fala assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Vocês estão vendo, crianças, como a oração ela é poderosa. A oração faz com que a gente se aproxime mais de Deus. E a palavra, a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela nos mostra um homem de Deus que ele entendia a importância da oração. Vocês sabem aí em casa que homem de Deus é esse? Que entendia a importância da oração. Esse homem de Deus se chama Daniel. Daniel, ele entendia a importância da oração. Ele era lá do povo de Judá, lá do povo de Deus. Mas um dia ele estava lá no seu país com a sua gente e veio um rei lá da Babilônia, o rei Nabucodonosor. E ele veio, tomou aquela cidade da Babilônia e levou todas aquelas pessoas lá para a Babilônia. E Daniel, mesmo estando lá na Babilônia, sabe o que aconteceu com ele? Ele não deixou de servir a Deus. Não é porque ele estava num outro país, num outro lugar, que ele deixou de servir a Deus, não. Ele continuou servindo a Deus, mesmo estando em outro país. Então, mesmo a gente estando em casa, a gente não pode vir para a igreja, a gente tem que continuar servindo a Deus, orando, lendo a Bíblia, jejuando, fazendo tudo aquilo que a gente fazia quando a gente vinha para a igreja. Daniel era assim. Ele estava num outro país, numa outra nação, mas ele continuou servindo a Deus. E Daniel, como ele estava ali servindo a Deus com fidelidade, o Senhor abençoou Daniel lá na Babilônia. O Senhor abençoou ele e ele ficou lá em altos cargos na Babilônia. E o Senhor ia abençoando Daniel, até que chegou um outro rei na Babilônia. O nome desse rei era Rei Dário. O rei Dário, ele chegou na Babilônia e viu que Daniel era um homem de Deus, era um homem que tudo aquilo que ele colocava as mãos prosperava. E aí esse rei pegou Daniel e colocou Daniel como um dos seus ministros. A Babilônia, gente, era um país muito grande. E aí aquele rei não tinha como governar sozinho aquele país. E aí ele pegou e colocou alguns governadores e colocou 3 ministros para estar ajudando esse rei a governar junto com esses governadores. E aí, Daniel era um desses ministros. E aí os outros ministros e governadores olhavam para Daniel e viram que Daniel era muito abençoado. Tudo aquilo que Daniel colocava a mão para fazer, Deus abençoava ele. E o rei estava vendo isso. O rei falou assim: vou colocar Daniel como a mais alta autoridade do meu reino, porque Daniel, ele é muito abençoado, ele é mais inteligente, tudo aquilo que ele coloca a mão para fazer, Deus abençoa. E aí os ministros, eles começaram a se juntar e a pensar assim: vamos fazer alguma coisa para pegar Daniel. Esse homem que veio lá de Judá, ele não pode ser a mais alta autoridade do reino, não.
Aí, esses homens começaram a se juntar, pode passar. Eles começaram a se juntar para querer fazer com que Daniel fosse pego em algum erro, em alguma coisa. Mas Daniel, ele era um homem de Deus. Eles queriam acusar Daniel de ser mau administrador. Mas Daniel, ele servia a Deus. E ele não tinha nenhum erro na sua administração. Eles não conseguiram acusar Daniel sobre isso. Então, eles pensaram, como a gente pode acusar Daniel? Aí, eles viram que com Daniel só mexendo com a sua fé, porque com a sua fé, Daniel era ali, ó, certinho. Daniel, ele estava ali sempre adorando a Deus, não importava o tempo, se estava chovendo, se não estava chovendo, Daniel estava sempre ali adorando a Deus. E Daniel foi e continuou servindo a Deus, e aí eles falaram, vamos pegar Daniel pela sua fé. Aí eles se juntaram, chegaram até o rei e falaram para o rei, nós decidimos que nenhuma pessoa do reino pode fazer nenhum pedido a nenhum Deus e a ninguém a não ser para o Senhor, rei. O rei concordou, o rei não sabia o que eles estavam querendo fazer com Daniel. E aí o rei concordou. Quando o rei concordou, assinou a lei, Daniel ficou sabendo. Daniel, ele não ficou com medo, ele continuou orando, ele foi para a casa dele e orou, porque ele não estava fazendo nada de errado contra o rei nem contra Deus. Ele continuou orando, e aí aqueles homens que queriam pegar Daniel, ficaram olhando, vendo o que Daniel ia fazer. E quando eles viram que Daniel ajoelhou, orou, eles falaram, pronto, pegamos Daniel. Daniel, ele vai agora parar na cova dos leões. Mas eles não sabiam que o Deus que Daniel servia é um Deus poderoso. E aí Daniel foi, ajoelhou, orou e foram até o rei. Quando chegaram até o rei, falaram, rei, aquele homem lá, daquele povo de Judá, o Senhor colocou ele como um dos seus ministros, mas aquele homem não te respeita, rei. Aquele homem, ó, mesmo sabendo da lei, ele continuou orando ao Deus dele. E aí o rei, ele ficou muito triste, ele não queria que Daniel fosse para a cova dos leões. Mas não tinha o que fazer, a lei tinha que ser cumprida. E aí o rei foi, chamou Daniel e botaram Daniel lá na cova dos leões. E aquelas pessoas acharam que tinham vencido. Mas Daniel, ele tinha uma vida de oração. Daniel, ele não orava a Deus só quando ele estava precisando. Ele orava a Deus a todo momento. E quando ele precisou, Deus foi lá e socorreu Daniel. Daniel, quando chegou na cova dos leões, o Senhor mandou o seu anjo e a boca dos leões foram fechadas. Então, quando todo mundo achou que Daniel tinha perdido, que tinha acabado para Daniel, Deus estava lá guardando Daniel, porque Daniel, ele era fiel a Deus. E aí, no dia seguinte, quando o rei chegou assim com uma voz meio triste, achando que Daniel tinha morrido, aí chamou Daniel, servo do Deus vivo, será que Deus aí te salvou? E aí, quando o rei pensou que não ia ter resposta, Daniel foi e respondeu ao rei. O Deus que eu sirvo enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E aí, o rei rapidamente pediu para que tirassem Daniel dali da cova dos leões. Vocês viram, crianças, como Deus, ele abençoa os seus? Daniel, quando saiu da cova dos leões, foi colocado em cargos de destaque naquele reino. E aquelas pessoas que queriam matar Daniel, acabou elas indo parar na cova dos leões, porque elas desejaram mal para Daniel. Elas mexeram com o homem de Deus, com o homem que levava a palavra de Deus a sério. Amém? Vocês viram o poder que a oração tem? A oração é muito importante. Através da oração, ó, a gente fica pertinho de Deus. A gente não precisa orar a Deus quando está tudo ruim. A gente tem que orar a Deus a todo momento, quando as coisas estão bem e quando as coisas estão maus. Então, Daniel, ele era assim. Não era só quando estava tudo bem na vida dele ou quando estava tudo ruim. Ele orava a Deus a todo momento. Daniel tinha uma vida de oração. E aí, a partir daí, nós podemos ver que, mesmo estando em dias difíceis, temos que orar. Mesmo estando em dias alegres, temos que orar também.
Então, vamos fechar os nossos olhinhos para pedir para Deus, para que o Senhor possa nos dar uma força, uma determinação, igual Ele deu para Daniel, para que Ele possa abençoar a nossa vida em todos os momentos, que nós possamos estar orando a Deus, não só quando a gente está precisando, mas em todos os momentos, amém? Vamos botar a mão assim no nosso coração, todo mundo de olhinho fechado, pedindo para que Deus possa abençoar as nossas vidas. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nessa manhã. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor é o Deus que tem nos abençoado. Que nós possamos entender a importância da oração, a importância de estarmos sempre em comunhão contigo, de não orar apenas quando nós estamos precisando, mas orarmos em todos os momentos. Deus, o Senhor é fiel, o Senhor é o Deus que é conosco, e te agradecemos, ó Deus, por todo o teu cuidado e por todo o teu amor. Amém? Vocês viram, crianças, como Deus abençoou a vida de Daniel? Daniel, mesmo lá na cova dos leões, o Senhor foi lá e abençoou Daniel, porque Daniel tinha uma vida de oração. Mas antes da gente terminar, a gente vai ter uma atividade. Mas essa atividade é um pouco difícil. Eu não sei se vocês vão ter aí na casa de vocês esse negócio que eu vou pedir. Olha aí para baixo. Vê aí, ó, se na perna de vocês, ó, tem 2 joelhos. Tem 2 joelhos? Bota a mãozinha lá no joelho de vocês. Tem? Se na perninha de vocês aí, ó, tem 2 joelhos, a atividade de hoje é vocês dobrarem os seus joelhos, separarem um momento hoje do dia de vocês para estar dobrando os seus joelhos e estar orando pelo nosso país, estar orando pela nossa igreja, estar orando por aquelas pessoas que estão doentes, que estão enfermas, que você possa estar orando, separar um momento desse dia. Mas aí você pode pensar assim, tia, eu sou criança, eu não sei orar direito não. Mas lá em Mateus, capítulo 21, versículo 16, fala que da boca das crianças sai o perfeito louvor. Então, da boca de vocês, crianças, sai o perfeito louvor. Ora do jeito de vocês, do jeito que vocês sabem, que Deus ele vai ouvir a oração de vocês. Deus ele vai abençoar a vida da sua família, a vida dos seus pais, através da vida de vocês. Vocês vão ser instrumento de bênção para muita gente. Amém? É o que a escola dominical termina por aqui. Amém.